A paz do Senhor Jesus, amados, quero agradecer a Deus, primeiramente, e ao Alcione, pelo convite de participar do livro de Atos. Hoje nós vamos ler Atos 22, para a honra e glória do nome dele. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Aleluia. Podemos tirar várias lições e ensinamentos desta defesa de Paulo no livro de Atos. Segundo Martinho Lutero,
esta defesa é a primeira de 5 defesas que Paulo faz no livro de Atos. Quando Paulo falava, ele conseguiu grande silêncio, grande atenção, porque ele falava na língua antiga dos judeus. Realmente foi uma estratégia de Paulo para que pudesse ser ouvido naquele momento ali. Como ele foi um perseguidor, como ele perseguiu homens e mulheres, prendendo, metendo em cárceres, Paulo conseguiu cartas do sumo sacerdote e dos anciãos para trazer os cristãos para serem punidos. Mas quando Jesus chega na vida de um homem, transforma, né? E Paulo, quando ele recebeu a visita do Senhor Jesus, aleluia, ele, naquele momento, Paulo já foi transformado, porque o Senhor tinha pressa na vida de Paulo, porque existia um grande propósito. E o Senhor, ele faz assim, quando ele escolhe uma pessoa para honrar o seu nome, ele faz coisas grandes na vida daquela pessoa. Paulo, ele escreveu 70% do Novo Testamento, então Deus tinha uma grande pressa para transformar Paulo. Quando ele foi impactado com o fulgor da luz, quando ele foi impactado ao ouvir a voz do Senhor, ele não teve escolha, porque ele estava cego com o fulgor da luz. Ele foi tão impactado que ele foi levado por aqueles que estavam com ele. E tudo o Senhor preparou. O piedoso judeu Ananias falou de forma muito clara a vontade de Deus para a vida de Paulo. E o que mais me alegra é que nosso Deus vive, e Ele faz isso hoje comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi escolhido para conhecer a vontade do Senhor. E Paulo foi escolhido para ouvir a voz da própria boca do Senhor. É tremendo. Para ser testemunha, para testemunhar diante de todos os homens das coisas que ele viu e ouviu da parte de Deus. Aleluia. E quando um homem é escolhido para esse grande propósito, existe uma pressa. E no versículo 16, ele diz: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tem que ser lavado dos pecados. Tem que ter pressa para isso. Como o propósito era muito maior, o Senhor permitiu que Paulo fosse a Jerusalém para afirmar com impacto aquele momento. Mas também disse a Paulo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Aquele povo não estava preparado para ouvir o testemunho de Paulo, porque era sobrenatural. Eles não tinham o Espírito Santo. O Senhor endureceu o coração daquele povo. Eles não tinham discernimento. E Paulo fica perplexo, porque todos ali sabiam o que ele fazia com os cristãos, como ele também consentiu na morte de Estevão. E Paulo tentou argumentar, mas Senhor, eu prendia, mas o Senhor falou para ele: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Paulo foi preparado pelo Senhor para levar a palavra para os gentios, para o mundo. Eles quiseram matar Paulo. Ficaram apavorados com o testemunho de Paulo. Até mesmo o comandante, que tinha preparado Paulo para o açoite, Paulo também usou a estratégia de dizer que era romano para se livrar dos açoites. Mas enfim, o propósito já estava escrito. Ele precisava pregar para os gentios, E nós sabemos que o propósito era muito maior, muito maior. E assim que foi na vida de Paulo, assim como está escrito, é na minha vida e na tua vida. Deus tem grandes coisas, grandes propósitos para cumprir, grandes promessas para cumprir em nossas vidas. Precisamos esperar
o tempo do Senhor e ouvir a voz do Senhor, porque nós já temos a rica palavra. Deus se utilizou da vida de Paulo para termos acesso hoje a dar testemunhos do testemunho de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade